Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. Estou de férias como boa parte dos brasileiros, porém não podia deixar de fazer aqui um vídeo. O pessoal fica esperando sempre os vídeos, né? Eu volto aos meus trabalhos oficialmente em fevereiro, mas eu fiz esse vídeo aqui para falar um pouco sobre esse eclipse da Lua que está sendo falado tanto aí na internet, tá? A gente vai explicar um pouquinho o que significa esse processo todo que vai acontecer agora nessa virada do dia 20 para o dia 21 de janeiro, ok? O eclipse lunar, ele é uma consequência do que aconteceu anteriormente, que foi o eclipse do Sol, o eclipse solar que aconteceu lá no dia 6, né? Então, vamos dizer assim, a Lua e Sol se encontram, é como se eles fizessem uma concepção, uma conjugação de forças ali, no signo em que eles se encontraram, que foi Capricórnio, e agora a Lua continua seu movimento e vai se colocar na oposição ao Sol e vai receber sobre ela a sombra da Terra. Então, por um efeito aí de refração, uma coisa da física, a Lua fica com uma coloração avermelhada. Isso daí é muito comum, então não tem nada de excepcional nessa questão. O pessoal faz um pouco de sensacionalismo em cima dessas coisas, tá? Isso é uma coisa normal. As luas cheias que sofrem eclipses, né? Elas vão sempre ter essa coloração avermelhada, ok? Do ponto de vista astrológico, o que isso significa? Bom, a lua cheia é o ápice do que começou na lua nova, né? Se na lua nova foi plantada uma semente, agora na lua cheia essa energia que foi concebida ali, ela vai se manifestar de forma plena. Então é um momento assim de plenitude, é um momento de ápice de energias relacionadas àquele eclipse. Se você não viu o meu vídeo ainda sobre o eclipse lá do dia 6, assista, que lá eu explico muito bem, que é o eclipse que inaugura essa sequência de eclipses com os nodos da Lua no eixo Capricórnio-Câncer. Porém agora, nesse eclipse da Lua que nós vamos ter, Sol e Lua vão fazer oposição, porém eles estarão ali nos signos de Aquário e Leão, tá? Como os nodos lunares eles andam retrógrados, né? Então eles estão no finalzinho dos signos de Capricórnio e Câncer, Sol e Lua estando no começo de Leão e Aquário, eles estão ali muito limítrofes, estão muito próximos. E os eclipses acontecem sempre que Sol e Lua se posicionam próximos aos nodos Norte e Sul, tá? Então por isso que nós vamos ter esse eclipse com os nodos no eixo Câncer e Capricórnio, porém os luminares Sol e Lua vão estar nos signos de Aquário e Leão, tá ok? O que isso significa? Bom, os nodos estiveram anteriormente ali, né, nos signos de Aquário e Leão e agora que migraram para Câncer e Capricórnio. Então esse eclipse vem resgatar coisa lá de trás, desses últimos 1 ano e meio aí que nós vivemos, tá? Então não se assuste se alguns fantasminhas saírem da tumba aí depois desse eclipse lunar, porque é bem por aí mesmo que acontece quando a gente tem esses resgates, coisas ainda relacionadas ao eixo Aquário-Leão, que tem a ver com a questão do poder, da política, tem a ver com a nobreza, tem a ver com as revoluções populares, tem a ver também com a parte dos pop stars, as celebridades, tá? Então esse eixo vai estar de novo dinamizado, trazendo de volta aí uma energia que nós já processamos, mas que parece que ficou alguma coisa em haver, ficou uma fatura e ainda em atraso, que vai cair agora nesse dia 21 com esse eclipse da Lua, ok? Então a gente tem que estar preparado para olhar o que vai bater a nossa porta, né, do tipo já te vi, né, e resolver de vez essa questão. É o momento de botar um ponto final, né, e não deixar reticências, porque as reticências sempre vão nos trazer coisas um pouco mais pesadas lá para frente, tá? Então botar ponto final naquilo que tem que ser colocado mesmo,
tá? E resolver essa questão. Do ponto de vista da conjugação de planetas, no momento exato da lua cheia, dessa eclipse lunar, tá? Que vai acontecer exatamente às 3 e pouco da manhã, 3h15 por aí, tá? Nós vamos ter a seguinte situação aqui para o Brasil, tá? Levantando o mapa daquele momento exato, né, da lua cheia, né? Nós temos Sagitário em ascendência, tá? Vai ter Sagitário. E quem vai estar ali? A conjunção Júpiter e Vênus, bem no ascendente, aqui no momento da lua cheia no Brasil. Isso é muito bom para o Brasil, porque são dois planetas positivos, tanto Vênus quanto Júpiter, que fala de boa sorte, fala de prosperidade, mas fala também de expansão da consciência. Júpiter, principalmente, é aquele que rege a expansão da consciência. Então nós estaremos assim na linha de frente de um processo de expansão de consciência. E como é que essa expansão de consciência pode acontecer aqui no Brasil? Olha, é só olhar o que Júpiter está fazendo. Júpiter está fazendo quadratura com Netuno, eu já expliquei isso em outro vídeo, ok? Lá eu explico que Júpiter representa as verdades pessoais e Netuno representa a verdade universal. Tá? Então quando esses dois planetas estão em conflito, numa quadratura, como vai acontecer, é o momento em que as verdades pessoais ou as crenças que nós temos em relação à realidade, elas caem por terra frente à verdade universal, que é revelada muitas vezes de forma surpreendente, de forma a nos tirar um pouco do centro, tá? Porque muitas vezes nós nos apoiamos em crenças, nós nos apoiamos em ideias, em certos conceitos já pré-concebidos, e muitas vezes vem uma onda, né, e varre tudo isso daí com algum tipo de revelação bombástica. Então pode ser que esse resgate ainda que nós temos que fazer do último 1 ano e meio venha por meio de alguma revelação, de alguma coisa que ainda ficou para ser colocada, para ser exposta, para que as pessoas possam aclarar sua consciência e perceber que foram enganadas, que viveram iludidas, que viveram num processo de total desconexão com a realidade, fanatizadas muitas vezes por questões religiosas, por questões políticas, né? E se desconectaram de si, se desconectaram do seu próprio valor espiritual, da sua própria essência. Então talvez seja um momento para dar essa sacudida, isso que vai representar esse eclipse da Lua. O eixo do eclipse, a oposição Sol e Lua, vai fazer quadratura com Urano. Isso é um pouco preocupante, porque Urano é o planeta das reviravoltas, né? Ele traz aquilo que é o inesperado, o surpreendente, ele sacode as estruturas. Então a gente pode esperar aí que venha alguma coisa realmente de sacudir as próprias convenções pessoais, as leis, as ideias, os ideais que regem determinados grupos sociais, determinados países, principalmente aqui no Brasil, onde essa oposição vai estar bastante forte no mapa do Brasil e no momento da lua cheia, ok, pessoal? Então assim, ela é um desdobramento do que já aconteceu lá no dia 6, do dia 6 para cá, algumas situações vieram se desenrolando, algumas casas andaram caindo aí, e pode ser que isso venha a se desmontar ainda mais. Por quê? Porque o Brasil, ele é o país que está sendo escolhido no momento para se desfazer de todas, absolutamente todas as suas crenças em relação à religião, à política. Por isso que nós temos que viver todos os lados agora, né? Nós já vivemos determinados tipos de governo de determinado viés ideológico, agora estamos vivendo outro tipo de governo com outro viés ideológico, para que a gente possa perceber que as duas coisas são barcas furadas, né? E que são sistemas políticos que na verdade trabalham para a mesma coisa, que é para a dominação do homem sobre o homem, né? E nós precisamos ir além disso, nós precisamos evoluir, nós precisamos transcender o sistema político, o sistema econômico e ir para uma outra visão. O processo de evolução da humanidade para além do capitalismo, além do comunismo, além do socialismo, além de todos esses ismos que nós temos aí que aprisionam as pessoas em crenças equivocadas e que fazem com que elas se tornem fanatizadas e desconectadas de quem elas são. Então, esse momento da lua cheia e do eclipse especialmente será um momento interessante. Lembrando que
O eclipse é a projeção de sombra sobre a Lua, da Terra sobre a Lua. A Lua representa o corpo emocional, representa o passado, representa sistemicamente os conteúdos que nós trazemos das nossas mães, da história do campo materno. Então também é importante perceber aí que muita dessa sombra pode ser processada nesse momento de trazer conteúdos arquetípicos do feminino, da mãe, da gestação, da própria mãe natureza, que tem sido tão vilipendiada pelo homem. Então nós podemos ter aí também elementos desse respeito nesse período aí. Vale lembrar que esses eclipses eles têm 6 meses de duração, então nada vai acontecer assim exatamente amanhã já nos noticiários, mas são processos que vão se desenrolar ao longo desses 6 meses aí, até essa energia ser substituída pelos eclipses que vão acontecer lá no meio do ano. Ok, pessoal? Bom, esse é um vídeo rápido que eu gostaria de passar para vocês sobre esse momento do eclipse lunar, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu recado, tá? E se inscreva no canal, ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço!